Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Lucas Durães. Lucas, além desses projetos todos que nós já conversamos sobre eles, né, nos blocos anteriores, você também tem uma preocupação muito grande com a mobilidade urbana, não é? Inclusive esse foi o tema do seu trabalho de conclusão de curso, né? Eu queria que você fizesse uma análise de como está a situação da cidade de Belo Horizonte nesse quesito, né, da mobilidade urbana, e se você encontra problemas nessa questão, que tipo de sugestões você teria para minimizar ou eliminar esses problemas da mobilidade urbana? Bom, eu acho que a situação está caótica e eu atribuo grande parte desse problema à prioridade historicamente dada ao automóvel no país. E também essa falta de noção que eu disse lá no primeiro bloco da esfera pública, do espaço público. O brasileiro costuma não perceber o quanto a gente tem cada vez mais tolhido o espaço para os seres humanos, para os pedestres, e entregue esse espaço aos carros. Eu acho que isso é um grande É problema. interessante que você está me fazendo lembrar, eu tive uma professora de filosofia, né, que ela dizia justamente isso, as cidades hoje em dia estão se transformando nas cidades dos carros. Exato. E não das pessoas, né? Exato. Os seres humanos ficaram coadjuvantes do carro que parece ser a principal estrela da urbanidade, né? Exatamente. Ela falava muito isso com a gente. Mas continua, por favor. Cidades autódromo, né? Eu acho que é isso, assim, se eu tivesse que dar uma sugestão só, eu diria isso, que a gente deveria, por exemplo, talvez parar de dar isenção de IPI, tanto incentivo para a indústria automobilística. É óbvio, não se pode fazer uma análise tão simplória da coisa, Claro. É uma indústria importante, gera empregos, movimenta uma cadeia produtiva muito grande, porém é necessário que um dia a gente pare com isso e comece a atentar para o transporte coletivo. E não tem segredo. Para a saúde das cidades também. Que é para a né, saúde das pessoas. cidades, das pessoas. É interessante porque eu acho sempre que a arquitetura, eu já ouvi isso de alguns arquitetos também, né? Não é um pensamento só meu, mas eles dizendo que a arquitetura ela pode transformar a sociedade num espaço mais harmonioso, equilibrado, saudável e feliz, ou transformar no contrário, dependendo das ações que sejam Exato. implementadas, né? Exato. E nesse sentido também, eu fico imaginando que uma cidade que tenha tantos problemas com relação à mobilidade urbana, ela vai obviamente interferir nesse equilíbrio emocional dos seus habitantes, Sim, não é? sim. Na qualidade de vida e tudo mais. Mas além da questão do automóvel, tem uma outra que eu acho que é fundamental também, que é a questão da inclusão das pessoas que têm necessidades especiais. Sim. E que têm problemas de mobilidade, Sim. não é? O que você pensa sobre isso? E ampliando a pergunta, como é que você faz se a gente puder fazer um comparativo entre Belo Horizonte e outras cidades que você tenha conhecido, especialmente na Itália, onde você viveu, como é que você faria um paralelo da situação da mobilidade urbana em Belo Horizonte e nessas outras cidades? Bom, eu acho que a Itália não é o melhor exemplo em mobilidade, mas ela tem a sorte de, historicamente, né, de ter vivido muito mais na era pré-automóvel do que na era do automóvel, o que a força a não deixar o automóvel tomar a proporção que ele tomou. Sim. Então, isso faz com que eles sejam, de certa forma, obrigados a pensar outras soluções para as cidades, porque o automóvel é incompatível com o traçado urbano original. Né, dessas cidades. Então, isso, de certa forma, eu vejo como uma sorte. É verdade. Mas a questão da acessibilidade, ela, hoje em dia, graças a Deus, ela está muito em voga. A gente tem visto cada vez mais os projetos universais se tornarem uma questão obrigatória, mas mais do que isso, não é nem mais tão necessário que se obrigue. As pessoas têm tido essa noção naturalmente, né? Uhum. Agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa, vou partir para a questão agora dos profissionais que acabam se formando na cidade e, ao invés de aqui investirem os seus conhecimentos na própria cidade, acabam saindo para outros polos, levando esse conhecimento adquirido aqui, ou pelo menos que a sociedade investiu, né, nessas pessoas. Né? E você já disse outras vezes que fica muito chateado com esse movimento, essa evasão de conhecimento da cidade para outros polos que não contribuíram com a formação daquele profissional. Né?
Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e quais seriam as suas considerações para poder minimizar ou modificar esse processo. Bom, essa percepção foi uma das principais aspectos que nos levaram a fundar o Guajajaras e depois a alfaiataria, como uma tentativa, óbvio que dentro das nossas possibilidades, de ter em Belo Horizonte, ou de pelo menos iniciar um movimento no qual a gente valorize a cidade. E valorizando a cidade, a gente acredita que as pessoas podem começar a querer permanecer aqui. Sim. Porque Belo Horizonte, eu entendo que é uma cidade que tenha um enorme potencial de formação de talentos, excelentes escolas, universidades, um cenário cultural intenso, e que gera esses talentos que, infelizmente, depois não se encontram aqui, não conseguem desempenhar o trabalho deles aqui com o reconhecimento merecido e acabam buscando isso em São Paulo, no Rio ou até mesmo fora do país. E eu acho isso muito triste para a cidade. Sim. Então, o Guajajaras tem essa missão de um pouco tentar manter as pessoas aqui. E qual era a segunda parte da sua pergunta? Quais seriam as suas considerações, né, as suas sugestões para reverter esse processo? Eu acho que é um trabalho muito amplo, mas, por exemplo, até quando eu estudava mobilidade urbana, eu via estudos que mostravam que as pessoas, quando elas decidem emigrar, a mobilidade urbana é um dos principais atores que elas analisam na cidade para onde elas querem ir. Sim. Então, porque é óbvio, a pessoa vai chegar naquela nova cidade, ela quer participar da vida urbana, ela precisa saber como é que ela vai conhecer a cidade, como é que ela vai para o trabalho e tudo mais. E se ela estuda e vê que é uma cidade difícil de se locomover, por exemplo, ela pode ter muito menos propensão a querer ir para aquela cidade. Então, isso, por exemplo, é um dos vários aspectos que poderiam ser citados, de coisas que Belo Horizonte poderia fazer para tentar ser uma cidade que tenha maior capacidade de retenção de talentos. Não, sem dúvida. Então seria tudo está ligado a planejamento também, né? A percepção das coisas, a um olhar assim mais próximo da realidade, né? E buscar soluções mais humanas, né? Para a situação, né? Por falar em perdas de conhecimento, né? Nós estamos tratando desse assunto aqui agora. Isso me fez lembrar o Oscar Niemeyer, que dizia, Oscar Niemeyer, nosso maior arquiteto, né, uma referência internacional, ele dizia que não basta, para ser um bom profissional, concluir-se um curso e sair da universidade achando que já tem o conhecimento devido. Mas era preciso abrir-se para o mundo, para as questões maiores da vida, não é? E não ficar só restrito às percepções ou visões dos especialistas. Queria que você fizesse desse a sua opinião, né, sobre essa fala do Niemeyer. Bom, eu concordo totalmente, eu sou até de certa forma suspeito para falar, porque isso que ele fala está extremamente conectado com a filosofia do coworking. O coworking pressupõe isso, pressupõe que os profissionais não podem se isolar tanto fisicamente quanto, porque, por exemplo, arquitetos trabalhando em meio a 1000 arquitetos, né, é uma forma de isolamento também. Então, o coworking pressupõe essa colisão de realidades, enfim, de naturezas de conhecimento diversas, como uma das maneiras da gente evoluir, da gente aprender e melhorar o nosso trabalho, nossas cidades. Então, eu não poderia concordar mais com essa frase. E eu acho também que, além de tudo, pela sua experiência pessoal, o fato de você ter ido para a Itália, estudar lá, não é? Isso também acho que deve ter contribuído para você se abrir para o mundo, né? E trazer mais conhecimentos para a cidade, investir na sua cidade. Sim, sem sombra de dúvidas. Finalizando agora o nosso programa, eu queria fazer uma última pergunta a você, e lembrando do seu irmão. Você falou que seu irmão disse, o Bruno, né, disse que você já nasceu arquiteto. Então, ele disse também que você voltou da Itália com, vou usar a expressão dele, zilhões de ideias para poder tentar implementá-las aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Então, eu queria que você me dissesse quais são os próximos capítulos dessa sua intervenção na cidade, né? Que novos projetos você pensa em implantar nos próximos meses ou anos? Bom, o próximo capítulo já está acontecendo, a gente está passando agora, após todo o aprendizado com a alfaiataria, que foi um projeto temporário, justamente porque nós queríamos que fosse um protótipo das nossas novas ideias, dos nossos novos capítulos, a gente
trouxe todo o aprendizado com a alfaiataria para dentro do Guajajaras mais uma vez, para poder projetar a expansão do Guajajaras. Nós vamos abrir uma nova sede na casa imediatamente ao lado da alfaiataria, que vai ser também uma casa multifacetada, não será apenas um coworking, será também um café, será o primeiro café coworking do Brasil, é um modelo inovador de café, um café para se trabalhar. Será... Mais uma iniciativa ousada. Talvez. Será também uma loja, trazendo também a experiência da alfaiataria, um espaço para aulas, não só de sala de aula, mas também de culinária. A gente tem uma grande cozinha escola, um bar. Mais uma vez um bar? Mais uma vez, porque a gente percebeu que o bar integra, cola tudo. Sim. E também um núcleo de inovação e design, onde a gente vai ter a possibilidade de ajudar mais ativamente nos empreendimentos dos nossos membros. Então, enfim, esse próximo capítulo já está acontecendo, inaugurará logo após o Carnaval. Então tem muita coisa para vir por aí. Isso, sim. Ok, meu querido, olha, te agradeço muito por ter vindo aqui, foi uma conversa muito instrutiva. Sim. E é sempre bom ver um jovem tão cheio de ideias e de realizações, né? Não só no campo das ideias, mas das realizações também, e sempre também em prol da nossa sociedade, da nossa cidade, que precisa muito de vocês. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. O programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Semana que vem, nós temos um novo encontro marcado aqui pelo TV Horizonte e eu espero você. Um grande abraço!